Pai querido, muito obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela bênção maravilhosa de acordar, Pai, com saúde, para poder trabalhar para o Senhor, Pai, fazer o ID, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Deus. Pai, que nós possamos sair daqui com entendimento da Sua palavra, Pai. Não só entendimento, mas prática da Sua palavra, Pai. O Evangelho, Deus, é ação. Então que o Senhor nos capacite, nos prepare, para que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos, bom dia. Só os fortes sobrevivem, não é verdade? É fácil não, né? Começa com bastante, daqui a pouco dá aquela diminuidinha. Mas considerando que ainda é 8h40, né? Quando for umas 10 horas, deve estar todo mundo aí. Pessoal, bom, hoje nós estamos na nossa quarta aula, né? Até agora a gente já tem um certo conhecimento de várias coisas, mas vamos dar uma relembrada aí. Alguém, por favor, me ajuda. Qual que é o objetivo da homilética? Alguém fala para mim. Se você não falar, eu vou apontar você. Então eu recomendo fortemente que você se manifeste, né? Repete isso em voz alta. Maravilhoso, é poder defender a nossa fé com argumentos corretos. Perfeito, né? É basicamente isso mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender a falar sobre Cristo do jeito que o ouvinte possa entender e praticar a palavra, né? Que ele fique incomodado ali na cadeira e fale, rapaz, esse negócio está certo mesmo, né? Esse é o plano. Perfeito. A gente viu que para isso existem várias técnicas, né? Nós estamos estudando os tipos de mensagens. Nós aprendemos já há alguns dias a mensagem textual. O que define uma mensagem textual? Alguém me ajuda com relação a isso? O que define uma mensagem textual? Eu não tenho pressa, sim. Estou tranquilo, acordei de boa hoje, fui na feira, comi uma pamonha, entendeu? Perfeito. A mensagem textual, ela é uma mensagem relativamente simples de se fazer, no sentido de encontrá-la na palavra, né? Por quê? Porque a mensagem textual, ela geralmente é 1 ou 2 versículos. E daqueles 1 ou 2 versículos, você vai extrair os tópicos da sua ministração. Perfeito. Nós, inclusive, fizemos vários trabalhos aqui, onde vocês foram super bem com a mensagem textual. E nós temos né, trabalho da Elisete e família, né, que será, inclusive, exposto no próximo sábado, não é verdade? Na primeiro preletor, coisa linda e maravilhosa. Muito bem. Nós estudamos depois também a mensagem temática. Alguém me recorda o que é a mensagem temática? Falem comigo acerca disso. Concordam com isso ou não? Vocês nem ouviram, né? Vocês ficam conversando, né? Fala de novo, irmã. Perfeito. A mensagem temática é diferente da mensagem textual, onde eu escolho um versículo ou 2, né, da Bíblia. A mensagem temática, eu escolho justamente um tema e embaso esse tema na Bíblia, mas não necessariamente em um ou outro versículo. Na verdade, eu posso percorrer a Bíblia inteira em busca de versículos que defendam aquela minha tese. Perfeito? Então, a mensagem temática ela é muito comum, a gente a utiliza com bastante frequência, né? E tem várias possibilidades para a gente falar sobre o assunto. Inclusive, nós vamos hoje fazer uma atividade acerca de mensagem temática. Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma outra mensagem, que é a mensagem expositiva. Tá certo? A mensagem expositiva também ela é muito boa, ela edifica a igreja. Tá? Nós vamos discutir acerca dela. Tá? E vamos estudar uma mensagem expositiva de uma das nossas irmãs. Tá? Eu peguei com ela a mensagem que ela ministrou para a gente poder estudar, tal como nós estudamos aquela do dízimo que eu passei aqui na aula passada. Tá certo? Então deixa eu pegar aqui o... Pessoal, a mensagem expositiva é aquela que todas as ideias saem do texto e do contexto.
a ideia central e as divisões principais originam-se de uma passagem maior da Bíblia, que são interpretadas à luz do contexto, o qual fornece o tema e as aplicações. Então, de cara, qual é a diferença da mensagem expositiva? Geralmente, a mensagem expositiva ela é baseada em um texto maior da Bíblia, um capítulo, por exemplo, tá certo? Geralmente a ideia é essa, você pega um capítulo da Bíblia e você vai ministrar sobre aquele capítulo à luz da palavra. Eu vou expor o capítulo. Por isso, mensagem expositiva, perfeito? Eu vou expor o que está escrito na Bíblia. Ali não é a minha opinião acerca do assunto, é o que a Bíblia fala sobre isso. A mensagem expositiva ela não é tão comum assim nas ministrações. Nós temos na nossa comunidade uma irmã que é ninja em mensagem expositiva, é a Gilza, a esposa do Pepinho, né? Vocês podem observar, agora que vocês estão estudando sobre isso, agora vocês vão ficar lá e falar assim, que mensagem é essa, hein? Deixa eu ver o que esse cara está falando aí. E aí vocês vão perceber que quando é ela, a maior parte das mensagens dela são mensagens expositivas. O que ela faz? Ela pega um capítulo e desossa aquele capítulo. Sabe? Versículo por versículo, ela vai estudando com a gente ali, vai ministrando. Tá? É uma mensagem que demanda bastante estudo, bastante conhecimento. A gente já aprendeu nesse nosso caminho aqui que toda a mensagem não é simplista, não é verdade? Tudo que nós vamos fazer para Cristo demanda um certo trabalho, né? E a mensagem expositiva não é diferente. Tá? Foca em uma única ideia que foi extraída do texto como consequência de um trabalho bem feito de interpretação, exegese. Tá? A exegese ela é muito importante aqui na mensagem expositiva. Por quê? Porque a gente tem que falar à luz da Bíblia. Tá? Nenhum momento eu coloco a minha opinião acerca do assunto, eu digo o que a Bíblia diz. Tá? Exemplo, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 18. Então percebam que eu peguei bastante versículos para fazer a minha mensagem. Tá? Título, o andar do crente. Tópicos, andai em santidade, do versículo 1 ao versículo 8. Aí eu posso dividir isso em para agradar a Deus e andar em santidade para obedecer a Deus. Depois eu vou lá para o versículo 9 e 10. O amor fraternal não conhece fronteiras. O amor fraternal deve incluir a todos. Depois eu vou para o versículo 11 e 12. Precisamos dar bom testemunho no trabalho e precisamos dar bom testemunho para ganhar os perdidos. E depois eu vou para o versículo 13 ao 18. Andai em esperança, nós temos a verdade de Deus e haverá ressurreição e arrebatamento. Percebe? Então aqui a gente já consegue diferenciar bem o que é uma mensagem textual, do que é uma mensagem temática, do que é uma mensagem expositiva. Observem que, nesse caso aqui não foi a maior parte não, foi tudo, né? Tudo eu extraí do versículo 4, do capítulo 4, do versículo 1 ao 18. E ali eu tenho toda a minha ministração dividida certinho, e eu vou falar acerca desses versículos, desse pedaço do capítulo. Mas eu posso, obviamente, inserir um ou outro versículo ali, de outro capítulo, de outro livro, que vá corroborar com a minha ideia aqui, sem problema nenhum. Mas a maior parte do que eu vou falar, advém desses versículos aí. Tudo bem? Até aqui em paz? Maravilha. Vocês já perceberam que basicamente qual que é o nosso trabalho enquanto ministrar a palavra? A gente pega um conteúdo, essa é a base de toda a ministração. Pega um conteúdo, separo esse conteúdo em tópicos, desmembro isso, crio depois uma introdução, crio depois uma conclusão, coloco um título. Acabou. Todas as mensagens são baseadas nisso. Né? O que difere é o conteúdo delas e a forma como elas são expostas. Aí a gente tem mensagem textual, mensagem simbólica, mensagem expositiva, né? Mensagem biográfica e assim vai. Mas todas são construídas com base no mesmo esquema. Perfeito? Então não é uma coisa complicada da gente fazer, não. Né? Montar o esqueleto é a parte mais tranquila, né? O mais difícil é abastecer isso, né? Tornar isso com conteúdo mesmo.
Características da mensagem expositiva. A mensagem expositiva ela é fiel ao texto. Trabalha o texto base dando ênfase a ele. Pode haver alguma referência a outros conteúdos, conforme eu havia dito, né? Apenas para reforçar o texto base. Qualquer tentativa de forçar o texto a dizer o que não diz, destoa da mensagem expositiva. Se eu forço a dizer aquilo que o texto não diz, na verdade eu estou fazendo uma mensagem impositiva e não expositiva. Tá? O que eu penso acerca do assunto não está em questão, tá certo? O que vale é o que a Bíblia diz, é uma mensagem expositiva, eu estou expondo o conteúdo da Bíblia, perfeito? É comum, não é, que a gente ouça ministrações onde o ministrante quer impor a sua vontade, né? Aquilo que ele pensa acerca do assunto. Né? Nós não, a nossa vontade é o quê? É o que a Bíblia diz, irmãos. Né? Então por isso a gente estuda bastante, para poder ter a revelação da palavra, para poder saber exatamente o que a Bíblia diz, para a gente poder expor isso com coerência. Não é? Tudo bem. A mensagem expositiva também tem muita coesão. As diferentes partes da mensagem devem estar ligadas entre si. Promover a unidade e dar à mensagem um tema único. Procure ideias que reforçam o mesmo pensamento. Ou seja, a gente não tem uma miscelânea de coisas. Né? A gente vai falar sobre um determinado assunto e vamos com ele até o fim. Joia? Mais um exemplo aí, ó, de mensagem expositiva. Mateus 4, do 1 ao 11. Alguém lê Mateus 4, do 1 ao 11 para a gente, só para a gente poder ver o contexto. Amém. Então o diabo foi embora e... Amém. Agora que nós escutamos o que está na Bíblia, você consegue ver tudo ali naqueles 3 tópicos? Sim ou não? É isso, não é? A gente simplesmente pegou e distribuiu a palavra em 3 tópicos, todos relacionados a esses versículos. Né? Primeira tentação, a tentação física, a tentação psicológica, a tentação espiritual, e aí a gente vai discorrer acerca desses assuntos. Perfeito? Tá? Então, essa é a ideia da mensagem expositiva. A mensagem positiva, ela tem movimentação. Para que seja atraente, a mensagem expositiva deve seguir um fluxo coerente. Isso não é só na mensagem expositiva, não, é em todas elas, né? Nós já aprendemos que é importante ter uma ordem, né? Senão você fica perdido no texto. Né? Se o ministrante está falando da cura do cego Bartimeu, por exemplo, o ouvinte precisa acompanhá-lo nessa trajetória. Né? Não é do fim para o começo, mas sim do começo para o fim, nesse caso. Né? Então, olha só, está lá em Marcos 10, do 46 ao 52, as 4 visões de Bartimeu. Viu uma esperança, viu uma oportunidade, viu uma libertação e viu um caminho. Né? Na sequência cronológica de como as coisas foram. Perfeito? E cada um baseado no seu versículo, e eu vou discorrer sobre isso. Tudo bem, pessoal? Quando a gente vê pronto assim, parece ser mais fácil, não é verdade? Né? Quando você pega o texto vazio, né, sem nada ali, só a mensagem mesmo, é um pouco mais complexo, é evidente que é. Né? Mas se a gente tem exemplos e a gente já entendeu como é o contexto, é mais fácil para que nós possamos criar mensagens expositivas. Né? Eu encorajo todos vocês a tentarem sair do mais do mesmo. Qual é o mais do mesmo, geralmente? Mensagem textual, mensagem temática. Geralmente é o que tem. Né? Mas as mensagens expositivas e as simbólicas e as mensagens biográficas também têm muito valor. Quais são as vantagens? Valoriza a mensagem de Deus. Por estar baseada e estruturado no texto bíblico, não há risco de se pregar um assunto desnecessário. Né? Por quê? Porque a gente não vai falar outra coisa a não ser o que está lá no capítulo. Né? Também honra a Bíblia. Trata a Bíblia como foi escrita. Caracteriza-se por respeitar o texto e seu sentido original. Coloca a Bíblia acima de qualquer outra fonte. Né? Na mensagem temática, nós costumamos estudar muitas outras referências, né? Além, obviamente, da Bíblia, que é a principal. Mas na mensagem expositiva, geralmente o nosso foco é a palavra de Deus na Bíblia mesmo. Tá? E também alimenta a igreja. O ouvinte é levado a ter um contato mais profundo com a Bíblia, aumentando a familiaridade com o texto sagrado. Ok?
Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tá. Olha só, vamos então fazer uma separação aqui. Mensagem textual, conforme a gente já estudou. Mensagem textual extraída de um pequeno texto bíblico, não é? É isso ou não é? Divisões originam-se do texto escolhido, mas podem ser fundamentados com outros textos. Perfeito. E a mensagem temática? Mensagem deriva do tema e não de um texto. A seleção das divisões obedece à temática da mensagem e podem ser captadas em toda a Bíblia, né? E a mensagem expositiva, mensagem extraída de um texto bíblico, divisões e subdivisões são selecionadas a partir do texto base e não há margem para interpretação. Tá? Então, com esse esboço aqui, a gente entende certinho o que é cada mensagem e como aplicar cada uma. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo bem? Né? Na mensagem textual, na mensagem temática, abre brecha para você colocar a sua própria interpretação acerca do assunto. Né? Na mensagem expositiva, não. Né? É o que está aí mesmo. Né? É, com certeza. Né? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então vamos lá. Vamos ler aí 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, alguns trechos. Tá? Vamos acompanhar aqui mesmo, que eu já tirei os pedacinhos que a gente precisava. Tá? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Ok, então eu tenho aí o meu texto. Desse texto eu vou tirar uma mensagem temática dele. O mais importante é o amor. O amor, uma virtude necessária, uma virtude em falta e uma virtude a ser cultivada. Eu vou falar sobre isso. Eu também posso tirar uma mensagem expositiva. O amor é a solução dos problemas para uma igreja dividida, tá? Não é uma igreja em dívida, não. Tá? Igreja dividida. O amor é superior aos dons espirituais, do versículo 1 ao 3. O que é o amor? Do versículo 4 ao 7. E o amor dura para sempre, do versículo 8 ao 13. Percebe? Então, do mesmo texto, eu tirei duas mensagens. Tá? A mensagem temática e a minha mensagem expositiva. Na mensagem temática, eu nem coloquei versículos. Por quê? Porque eu vou procurar aqueles tópicos ali em várias passagens bíblicas. Inclusive em livros, né, em outras ministrações. Não tem problema. Na mensagem expositiva, eu vou focar no que está no texto. Joia? Tudo bem. Então vamos ver algumas ideias, né, para que nós possamos fazer as nossas próprias mensagens positivas. Eu sei que você está tentando aí, poxa, como é que eu vou fazer a minha? Como é que eu vou fazer a minha? Então agora você, Jesus, já tem as suas ideias para fazer as suas. Então vamos lá. Explore as qualidades de um personagem bíblico. Vamos pegar Lucas 7, do 1 ao 9. O cristianismo prático do centurião. A reputação do centurião, no versículo 4, a humildade do centurião, no versículo 6, e a fé do centurião, no versículo 7. Tá? E aí eu tenho uma mensagem expositiva, então, falando sobre o cristianismo prático do centurião. Depois eu mando para vocês o conteúdo, tal como eu tenho feito nas outras aulas. Então, fiquem tranquilos. Tá? A gente também pode explorar a natureza dos fatos. Por exemplo, lá em Mateus 4, do 1 ao 11. Em Cristo podemos vencer a tentação. Tentação física, tentação psicológica e tentação espiritual. Esse aqui a gente já falou sobre ele. Né? Também podemos explorar as razões. Mateus 24, do 29 ao 36. A urgência do preparo espiritual. Porque os sinais se cumprem, no versículo 33. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, no versículo 36. E porque Deus nos quer entre os escolhidos, no versículo 31. Perfeito? Tem muita possibilidade, pessoal, da gente fazer mensagem expositiva. Tá? Explore também o conteúdo doutrinário do texto. Por exemplo, o cristão e o novo nascimento. A necessidade do novo nascimento no versículo 3 ao 5, o mistério do novo nascimento no versículo 6 ao 10 e a recompensa do novo nascimento no versículo 15. Certo? E aí a gente então vai criando as nossas mensagens.
E ainda tem mais opções. Explore também as metáforas e as figuras de linguagens. Tá? Como lá no versículo 9 ao 15 de João 4. Jesus sacia a sede da alma. Uma fonte que sacia, uma fonte inesgotável e uma fonte de vida. Não é? Isso aí a gente está falando de uma mensagem expositiva baseada numa metáfora. Não é verdade? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá, maravilha. Vamos ver então um videozinho desse rapaz aí, né? Esse aí é manso em mensagem expositiva, tá? Hernandes Dias Lopes, tá? Vamos ver o que ele diz acerca do assunto. Precisa se dedicar para fazer, né? Não é um processo simplista. Viu lá o que ele falou? O que é importante é o texto. O que é importante na administração é a Bíblia, né? Então eu preciso ler, reler, me preparar, né? Estudar, me dedicar. É assim que funciona, né? Se não for assim, como é que você vai conseguir passar coerência, né? Passar certeza quando você vai falar, não é verdade? Por isso que é um processo tão difícil, né? Mas eu acho muito prazeroso quando isso acontece, né? Aqueles que já têm experiência com ministração, né? Quando você vai ministrar, você é muito mais cheio, muito mais enriquecido do que as pessoas que vão lhe ouvir, sabe? E aí quando você está transbordando, o que acontece? Vai pegar em todo mundo, né? Vai pegar em todo mundo, tá? Então esse é o nosso plano. A minha esposa, eu acho que a gente está em que mês? Setembro? Setembro, né? A minha esposa, acho que em outubro ela vai ministrar, né? Ela está lá em casa fazendo texto, fazendo slide lá, né? Ela falou, não vou hoje não contigo, porque eu vou ficar fazendo, já está se preparando, já está estudando, já está se desenvolvendo, e a dela acho que ainda vai uns 30 dias ainda, entendeu? Mas ela já está lá transpirando para poder fazer o serviço com qualidade, né? Vamos agora, até a hora que vocês subirem, né? Então olha só, andar por fé é sonhar os sonhos de Deus, Hebreus 11. Então de cara você já vê que ela vai falar um monte de coisas relacionadas a capítulo 11 de Hebreus. Como toda boa pregação, ela começa com uma introdução, né? E aí ela vai falar, né? Em que você está engajado hoje, onde você está concentrando a sua força de trabalho, onde você está investindo seus bens, a sua vida está baseada em quê, né? São perguntas que ela já começa, né? A gente já falou sobre isso, né? É interessante que você, na introdução, já deixe o seu ouvinte atento, né? Então as perguntas servem para que ele já possa... Quais são as respostas que eu tenho para essas perguntas, né? E aí, então, ela segue. Características dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Né? Aí ela vai, né? Não buscaram os próprios interesses, não se prenderam às circunstâncias, obtiveram bom testemunho, praticaram atos de justiça, não usaram Deus para realizar os próprios sonhos. Aqui ela começa a detalhar o que está lá em Hebreus 11, ó. Definição de fé, Hebreus 11, do 1 ao 3. E ali ela discorre sobre o assunto. Tá? Aí ela diz o que não é fé, né? Desejo, esperança, esforço, isso tudo ela pode tirar de outros lugares, tá certo? Não tem problema. O que é principal está lá nos conteúdos de Hebreus, né? Fundamentos da fé, lá no versículo 1. Tá? Depois ela fala sobre o poder da fé, do 4 ao 27. Né? E aí ela vai destrinchando ali. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, e ela vai falando acerca do assunto, todo relacionado aos versículos 4 a 27. Tá? Depois, ela fala dos efeitos da fé, e ali ela vai lá para o versículo 30 ao 35. Né? E aí ela discorre, né? Ruíram muralhas, subjugaram reinos e praticaram a justiça, e assim vai. Tá? Perceba, então, que ela sempre vai colocando as coisas baseado lá no capítulo 11 de Hebreus. Né? Versículos juntos formam um tópico e ela vai discorrendo sobre esses tópicos. Né? Como andar pela fé? Aqui ela junta alguns outros versículos da Bíblia
que também trazem referência ao que ela está falando lá em Hebreus. Então ela usa, né, Filipenses, Mateus, né, Salmos, né, e segue o baile, perfeito? Nem todos viram o cumprimento das promessas, porém morreram cheios, né? E a conclusão dela, ela se baseia no versículo 39 e 40, né, de Hebreus, e então ela conclui com Hebreus 12, um pouquinho para frente. Joia? Claro que o nosso objetivo aqui não é discorrer acerca da administração dela, mas é que vocês olhem e percebam que isso de fato é uma pregação expositiva. Concordam comigo ou não? Né? Isso é uma administração que ela fez, né, e discorre exatamente sobre o que nós falamos. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aqui? Sem dúvidas? Bênção Jesus. Tudo bem. Mensagem simbólica, como o próprio nome diz, né, é a mensagem baseada em símbolos ou parábolas. Tá? É o tipo de mensagem muito usado pelo próprio Senhor Jesus. Né? O que para nós já é um embasamento bem forte. Né? Era o tipo de mensagem que o próprio Senhor Jesus gostava bastante. Né? Falar em símbolos, falar em parábolas. Né? Quando a gente fala em parábolas, é muito mais fácil para o ouvinte gravar aquilo. Ideias para mensagens simbólicas. O véu se rasgou, tá? Mateus 27 a 51. A cruz do Calvário, Lucas 23, 33 ao 46. As armas do cristão, Efésios 6, do 10 ao 20. Percebe que tudo isso, não é? O véu se rasgou. Como isso? Né? A cruz do Calvário, as armas do cristão, né? Tudo isso é simbolismo, tudo isso tem a ver com parábolas. Né? Inclusive tem uma mensagem do Wagner, As Armas do Cristão. Eu tentei pegar ela de todo jeito, mas não consegui. Né? O computador deu grosop, né, Wailo? E aí a gente perdeu as ministrações todas que estavam lá, mas o Wagner tem uma muito boa, onde ele fala das armas do cristão. Né? Então, é o tipo de mensagem que é muito interessante, porque prende, né, o ouvinte, né, porque todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né, e essas mensagens de parábolas e símbolos, geralmente elas são muito boas no contexto, né, tem bastante história para contar, e você prende os irmãos que estão ouvindo. Tá? Tranquilo? Também nas mensagens simbólicas você vai fazer do mesmo jeito, introdução, dividir os tópicos, fazer uma conclusão, jogar nos slides e ir lá para frente. Acabou. Né? Quando a gente está falando dos recursos tecnológicos, perfeito? Não necessariamente, como foi muito bem lembrado aqui, a gente precisa dos slides. Né? O slide ele é o recurso a mais quando a gente tem esse recurso à disposição. Né? O que importa é desmembrar tudo certinho e fazer a palavra de acordo com o que está exposto na Bíblia. Não é verdade? Muito bem. Vamos falar um pouco agora de mensagem biográfica. Essa é muito legal. Tá? A mensagem biográfica é aquela que apresenta lições sobre a vida de um determinado personagem bíblico. Né? E o que a gente tem na Bíblia é a história de personagens bíblicos, não é verdade? Tem vários lá. Né? Então, é muito rico o cenário para que a gente possa criar mensagens biográficas. Né? Aborda realidades da vida humana, como seus pontos fortes e fracos. Tá? Podemos aprender muito com as mensagens biográficas, conhecendo as lutas, triunfos e fracassos daqueles que viveram antes de nós. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, a próxima mensagem da minha esposa, né, da Leia, é sobre José. Né? Então, ela vai fazer uma mensagem biográfica. Ela vai contar toda a trajetória de José. Né? E aqui, nesse caso, ela pode colocar ali naquela mensagem a vertente para a qual ela quer encaminhar a mensagem dela, né? É possível, né, fazer a interpretação, não tem problema nenhum. Tá? As lições podem ser sobre qualidades do personagem que deve se imitar, ou então erros que se devem evitar. Né? As mensagens biográficas geralmente conquistam a atenção do público, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Né? Contar sobre a vida de alguém, a história de José é maravilhosa. Né? Eu não vou nem perguntar aqui se você já leu a história de José, é óbvio que você já leu. Né? E
é um negócio que você lê e relê e lê de novo, né? Tem várias histórias muito boas na Bíblia. Né? Pontos importantes na elaboração de uma mensagem biográfica. Estude o nascimento do personagem, considere as circunstâncias da sua criação e educação, concentre-se nos tratamentos de Deus sobre o personagem, como reagiu mediante os desafios de Deus, o que ele aprendeu com os tratamentos, ele foi bem-sucedido na vida natural e espiritual, onde ele fracassou e por que ele fracassou, lições que podem tirar da sua vida, o que Deus queria realizar através dele, como Deus revelou o seu propósito. Né? Então a gente tem aqui uma série de itens que você pode usar para poder fazer a sua mensagem biográfica. Né? Tranquilo, sem nenhum problema. Vamos ver um exemplo. A vida de Samuel. Tá? Então, lições da vida de Samuel. A lição de ouvir. Samuel tinha o ouvido aberto para Deus. A lição dos verdadeiros padrões. Samuel não queria ser como as nações ao redor. E a lição da obediência. Samuel obedeceu a Deus mesmo quando todos os outros desobedeceram. Então perceba, eu não estou contando a vida inteira de Samuel. Eu poderia até fazer, mas aqui eu peguei itens da vida de Samuel e estou expondo. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Muito bem? Tá. Nós vamos estudar esses 5 tipos de mensagens, né? Quais foram os 5 que a gente falou aqui desde o começo? Lembra para mim aí? Textual, temática, expositiva, simbólica e biográfica. Perfeito. Né? Textual, temática, expositiva, simbólica e biográfica. Né? Maravilha. Tá? Vamos agora, esse vídeo eu gostei muito dele, é um videozinho do Douglas Gonçalves, todo mundo conhece o Douglas Gonçalves? Do Jesus Copy, né? Ele explica nesse vídeo como ele... Falar, não é fácil não. Então o que acontece? Nesse objetivo aqui, é interessante porque usa-se os recursos computacionais para dar destaque para textos que você precisa dar ênfase. Isso é muito importante, a gente costuma fazer isso mesmo. Tá? Por quê? Porque se você pega o texto todo, coloca no papel e coloca lá com letra Arial 12, lá em cima, quando você olhar para o texto, você vai falar assim, cara, onde é que está o capítulo aqui? Onde é que está o título? Onde é que está a minha referência? Você não sabe, porque é tudo a mesma coisa. Parece ser uma coisa simples, mas faz muita diferença. Então, o título eu destaco com a letra maior. Aquilo que é citação bíblica, eu coloco em itálico, por exemplo. Tá? Eu faço diferenciações no texto. E aí, quando eu olho, eu só bato o olho e já sei do que se trata. Né? Isso é uma coisa bacana, porque senão fica tudo igual, e aí você se perde. Tá? Uma dica também que é muito importante, que ele não falou aqui, mas é fundamental, não se valha do recurso tecnológico puro e apenas. Tá certo? Então, vou ministrar sábado, vou levar tudo no pendrive, dou na mão do o Wailo espeta lá no computador, vai sair o data show, eu mando ver. Aí o data show, dá pau. Né? Aí agora, não vou ministrar mais, porque eu não tenho mais a informação. Tá? Ou acaba a energia, como aconteceu esses dias com a Delane, e ela ministrou na luz de telefones, não é verdade? Né? Por que ela conseguiu fazer? Porque ela tinha o backup. Né? O que é o backup? Eu levei tudo também impresso. Né? Eu levei tudo impresso, então, tudo bem. Né? No meu caso, como eu faço? Eu tenho um tablet. Aí eu subo sem nada, mas deixo o tablet dentro da bolsa. Né? Então, se o tablet, se a internet falhar, ou se acabar a energia, o meu tablet está lá com todo o texto para a gente continuar. Entende? Então, não precisa ser impresso. Aqui, né, como eu gosto de tecnologia, né, então eu uso as coisas ali e tal. Mas você pode fazer impresso, não tem problema nenhum. Tá? Mas isso aqui que ele está falando é essencial. Crie tópicos e dê ênfase aos textos para que você não se perca na hora de ministrar. Cria depois a sua própria metodologia, mas o que importa é que você siga as regras. E as regras são aquelas que nós falamos aqui, que ele acabou de exemplificar lá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá. Agora, o que é mais importante de tudo isso? A gente está teorizando, a gente está entendendo, mas a gente precisa fazer as práticas disso tudo. Né? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou entregar para vocês, tal como nós fizemos na outra aula, eu trouxe agora
mensagens temáticas. Na primeira aula nós fizemos de mensagem textual, não foi? Vocês me entregaram e eu devolvi para vocês depois. Agora eu vou passar para vocês mensagens temáticas, ideias de mensagens. Vocês vão criar o título, vocês vão pesquisar, né, para poder fazer os tópicos, lembrando que na mensagem temática isso pode vir da Bíblia inteira, então eu tenho certeza que você deve ter aí a Bíblia no seu celular ou coisa parecida, você vai lá fazer a pesquisa e você vai então criar ali os tópicos para nós, perfeito? Qual é a diferença? Vocês vão criar os tópicos, tá? Vocês vão me entregar aquilo ali, hoje nós estamos em quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá uns 30? Então vamos fazer 30 de beirinha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar grupos de 3 pessoas, tá? Como a gente fez da outra aula. Se vocês quiserem ficar nos mesmos grupos, não tem problema, tá? Porque a diferença de hoje é que depois vocês vão ter entre 5 e 10 minutos para poder expor aqui na frente o que vocês fizeram, tá? Vocês vão pregar para nós, tá certo? Mas isso vai dar tempo? Vai, porque hoje a segunda aula também é nossa, tá certo? Então, estamos juntos aqui, tá? E vamos estudar esse conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, agora são 9h30, 9h40, a gente vai construir esse conteúdo até, a última aula vai até que hora, Maria? 15h, meio-dia? Ah, não, beleza então. Então até 10h30 a gente constrói o conteúdo, depois a gente vem aqui para frente, fechou? Então vamos lá.